dimensão da igreja missional. Como ser igreja missional, viver essa realidade com tantas carências, com tantos problemas, com tantas dificuldades que nós temos na nossa vida particular, na nossa vida pessoal, em família. Como viver isso? Nós que precisamos muitas vezes de cura emocional, cura espiritual, nós precisamos de cura na nossa família. Como ser uma igreja dimensional? Aliás, o que difere igreja missional de igreja missionária? Eu vejo que ainda há muita dificuldade em entender completamente a diferença entre as duas. Obviamente que as duas devem fazer discípulos, sem dúvida alguma, mas o que vem a ser igreja missionária? O que eu coloco aqui para vocês é aquela igreja que tem a missão do envio. Quando nós temos missionários no Hospital de São Mateus, quando eu vejo a Bárbara indo no carnaval, lá para o Sambódromo, você foi para o Sambódromo? Foi evangelizar. Com a Jocum, à noite, evangelizar, que é uma experiência surreal, evangelizar ali naquele lugar. Quando eu vejo nós, domingo passado, enviando missionários para outros países, quando nós vemos o que nós vamos ver agora, pode mostrar aí o que está acontecendo em Ariri. Vamos lá. Sometimes you gotta shout it from the mountain, louder in the valley, trusting that he's gonna get you there. Sometimes you gotta welcome the wonder, wait for the answer, worship with your hands in the air. I'll praise you anyway. Praise, give him praise, give him praise in the highest praise. Give him praise, give him praise in the highest. Privilegiado. A gente se sente muito amado quando vocês deixam suas casas, deixam seus trabalhos para vir nos servir aqui no Ariri. Então é motivo de grande alegria e a comunidade do Ariri, né, é grata por esse trabalho tão maravilhoso que vocês fazem com a comunidade. Dá para ficar emocionado? Ou não? São 2 minutos. Eu quero estar domingo que vem aqui para ouvir o relatório. Irmãos, isso é igreja missionária. Essa é parte da nossa missão. Mas é só isso, não tem mais. Agora vem aqui o que é a igreja missional. É aquela igreja que tem a missão da presença, onde ela está. É aquela igreja que, onde você mora, no seu condomínio, na sua casa, com seus vizinhos, você marca a presença. Com seus amigos, você marca a presença. No seu trabalho, onde quer que seja, você marca a presença. Na escola, onde quer que seja, você marca a presença. Isso é igreja missional. É aquela igreja, não é a questão de fazer parte de um ministério ou de outro. Não, a sua vida é uma missão, a missão de Deus através de você. Então, onde você estiver, você faz a obra do Senhor acontecer. E aí,
que texto eu pregaria hoje? Eu poderia pregar outros textos, mas há um texto que eu já preguei. Bom, estejam tranquilos, eu não olhei mensagem nenhuma que eu preguei sobre isso, mas já preguei várias vezes sobre esse texto, e muitos já pregaram. E aqui, meus irmãos, é o nosso texto áureo do nosso comissionamento para ir fazer missões e para viver Jesus Cristo em nossa vida, aqui onde quer que nós estejamos. Vamos abrir Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Vocês vão acompanhar na tela. Eu vou estar lendo esses versículos. Jesus reuniu os seus mais chegados, aqueles com quem ele passou alguns anos, e então, antes de ir voltar para o céu, você vai se despedir de alguém? Normalmente você deixa aquilo que há de mais importante e você fala naquela hora, não é isso? O que há de mais importante, você fala naquela hora. E o que Jesus então, aqui veio no verso 18, então Jesus se aproximou deles e lhes disse: pessoal, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você sabe, vou dar uma parada aqui, não tem nada, me veio agora isso aqui. Não veio no meu estudo, preparo, mas aqui tem uma prova da Santíssima Trindade. Isso aqui não faz parte da mensagem, mas não posso passar por aqui. Eu bati os olhos agora na gramática grega. Quando você tem no nome do Pai, tem a preposição, tem o artigo definido e a preposição, e do Filho tem de o Filho e de o Espírito Santo. As três pessoas são importantes, não é como o fruto do Espírito. O fruto do Espírito você tem, o fruto do Espírito é amor, paz, tudo é uma coisa só. Aqui não. São três pessoas. Então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, você dá a Santíssima Trindade. Isso aqui é prova de que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, e o Pai. E aí ele diz, agora voltamos para o sermão. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meus queridos, foram as últimas palavras praticamente de Jesus Cristo. Qual é o foco? Cuidar de pessoas. Nosso chamado, sermos pescadores de homens. O chamado de Jesus para nós é fazermos discípulos, não apenas fazermos convertidos, crentes, cristãos. Aliás, o que mais aparece é discípulo. É um chamado para investirmos no futuro de alguém, no futuro eterno. Isso é o que há de mais importante. Mas só para esclarecer mais um pouco, eu quero deixar esta imagem com você. As características de uma igreja missional. Aqui eu tenho algumas características. A igreja missional, vamos ler juntos? Primeiro, encarna o amor de Deus no dia a dia. Só um momentinho. Como é que eu encarno o amor de Deus no meu dia a dia? Nas minhas relações, em todos os sentidos, quando as pessoas fazem alguma coisa para mim, eu ajo com amor. Você está no trânsito, acontece um problema, alguém te fecha, você, legal, hein, valeu, Deus te abençoe. Está louco. Não, você encarna o amor de Deus na sua vida. Então, o seu dia a dia, aí você está aqui na sua casa, e você encontra ali, no muro para cá da sua casa, você encontra um saco de lixo. De onde veio esse saco de lixo? Veio da vizinha. Como é que eu vou encarnar
o amor de Deus nessa situação. Você vai assim, você tem mais lixo aí? Pode jogar. Não, você pega aquele lixo, joga. Você está no seu apartamento. O vizinho de cima, ele não pode lavar o apartamento, mas ele lava. Você acabou de limpar todo o vidro. E aquela... Valeu, hein? Só isso? Você encarna o amor de Deus. Em segundo lugar, vamos ver o segundo. Nós somos autênticos e plenamente cristãos. Terceiro, ou seja, já ouviu falar em relacionamentos intencionais? Todas as pessoas com quem você tem amizade, você tem a intenção de trazê-las para Jesus. Se você não tiver a intenção de trazer alguém para Jesus, uma coisa é certa, o diabo tem a intenção de tirar você fora. Isso aqui, a missão de Deus permeia tudo o que eu faço. Quarto, é parte integrante do que você faz. E nós somos o quê? Porque Deus nos colocou para transformar esse mundo. Aí, como é que você vai fazer? Quando você abrir o seu lar para um caso em casa, você pode convidar seus vizinhos de que eles viram. O Alexandre não está aqui. A Rosana, cadê a Rosana? Está na cantina. Eu já falei outro dia. Como aqueles vizinhos foram nos visitar. Vizinhos dos dois. Eles os convidaram e estavam lá. Meus queridos, essa transformação de vida, você é sal e você é luz. E é isso que Jesus disse que nós somos. Bom, mas pastor, e a igreja missional, os primeiros cristãos? Bom, meus irmãos, eu sei que vocês sofrem, vocês têm problemas, têm dificuldades, mas os primeiros cristãos, deixa eu falar um pouquinho sobre eles. Eles sofriam, eram perseguidos, eram mortos. Imagine só um pai e uma mãe saber que os seus filhos foram mortos por Roma. Imagine os filhos perderem o pai ou a mãe porque foram mortos por Roma, porque sofreram, foram perseguidos. Eles eram perseguidos diariamente, eles sofriam emocionalmente, sofriam psicologicamente, sofriam fisicamente, sofriam na sociedade porque não tinham mais emprego. Essa era a vida da igreja no primitiva, muito sofrimento. Nero os perseguiu, os imperadores Diocleciano os perseguiu. Ou seja, eu estava tentando lembrar o nome, não, Domiciano, que Diocleciano é meu amigo. Eu não persegue ninguém, é crente. Mas Domiciano, lá nos anos 90, perseguiu. Então, eles eram muito perseguidos. Mas e a vida diária deles? Eles desistiam de ser crentes? Não. O viver diário deles, as decisões, os relacionamentos, era alguma coisa, não era só verbal, mas era vida. Ou seja, a igreja marcava a presença onde estava, onde eles moravam. A igreja primitiva marcava a presença, tanto que, lá pelo ano 300, Constantino, se converte. Você não consegue acabar com o cristianismo? Então vamos nos ajuntar a eles. Lá pelo ano 300, o cristianismo era quase que 50% da população. O imperador se sentiu ameaçado. O que ele faz? Ele torna o cristianismo como religião oficial. E agora existe uma espécie de uma miscigenação. Antes que a minha esposa me mande um papelzinho dizendo, explica o que é miscigenação. Eu vou explicar. Miscigenação é mistura. Aquele evangelho que era puro, que era maravilhoso, começou a se misturar com a cultura da época. Resultado, a cruz está aqui.
A igreja de cristianismo passou a ser cristandade. A igreja foi perdendo a essência no mundo sem Jesus. Não era mais uma comunidade de contraste. A mensagem era verbal, sem se envolver em suas vidas, até chegar em nossos dias. Assim é o cristianismo. A igreja foi perdendo a essência de ser uma igreja missional. E chega em nossos dias. E o que eu vejo em nossos dias, meus irmãos? Pessoas que se convertem e não mudam. Maridos que continuam a mesma coisa, mau marido, má esposa, maus filhos. Pessoas que não crescem espiritualmente, que não vivem como sal, como luz, que não fazem novos discípulos, que não se reproduzem, que carregam seus problemas, seus fardos, ao invés de entregar para Jesus. Esse é o cristianismo de hoje. Por isso, a nossa ênfase em igreja missional, para nós voltarmos ao cristianismo antes dos anos 300. Porque, independentemente disso, nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? Fazer discípulos. Qual é a nossa missão, irmãos? Fazer discípulos. Eu quero analisar, passar para vocês 3 frases de Jesus Cristo. Ou 2 frases, mas quero analisar 3 palavras. Quando Jesus diz para aqueles discípulos, vocês vão. Aí indica uma ação completa. Um chamado para um movimento ativo e contínuo. Vocês vão, e no seu dia a dia, na sua vida, segunda frase, façam discípulos. Ou seja, um comando. Fazer discípulos não é opção, não é um departamento da igreja, não é um ministério da igreja, independe das nossas situações. É para todos os seguidores de Cristo fazer discípulos. Eu vou dizer para a igreja que eu mandei no WhatsApp dos pastores, dos seminaristas. Eu quero ver cada seminarista discipulando uma pessoa. É seminarista, vai discipular. É pastor, vai discipular. É isso aí. Para que todos nós, membros da igreja, também façamos discípulos. Quando Jesus diz, faça discípulos, é ser realizado de maneira completa e sem ênfase em sua duração, é fazer discípulo. E em terceiro lugar, ensinando-os a obedecer. Meus irmãos, é o processo de ensino. Capacitar novos discípulos a viver de acordo com os ensinos de Jesus. Através de uma vida missional, nós somos modelo. Pode ir lá no meu condomínio, eles conhecem, não conhecem o Ramires, eles conhecem o pastor Ramires. Ou eu vivo para dar testemunho, ou já era. Nós vivemos moldados pela missão de Deus. Fazemos isso. Meus irmãos, isso é central na vida de uma igreja. Não fazer isso é desobediência em relação a Jesus Cristo. Como é que você vem aqui cantar Jesus, 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 mas não vive Jesus? Não é apenas ser convertido, mas é um processo contínuo. É um chamado a compartilhar a sua fé. É formar novos seguidores. Nós já tivemos aqui departamento de discipulado. Quem toma conta? Eu falei, então, mas o que é isso? Isso não é desse departamento. O nosso foco são pessoas perdidas. A nossa vida deve ser luz, deve ser sal. Nós temos que trabalhar para transformar os que estão se convertendo em discipuladores. Você se converteu? O plano de Deus para você não é ser só um discípulo, é ser um discipulador. Então, mas a minha pergunta que eu faço é para mim mesmo. Eu tenho sido um discipulador? Nós precisamos de paz para os novos convertidos. Meus queridos, fazer filho é uma maior delícia. Tanto é que eu tenho 4 filhas. Fazer filho é delicioso.
Mas sabe que estamos vivendo children free. Sabe o que é isso? Sem criança. As pessoas estão se casando e não querem ter filho. Ah, não. Mais outro. Isto. Jesus falou, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Você sabia que no original, no Novo Testamento, são 6 palavras usadas no grego que se refere à autoridade. Esta que Jesus usa aqui, ele está dizendo, todo poder me foi dado. Toda autoridade moral, toda autoridade legal, todo direito, sobre o que? Nos céus e na terra. Essa é a base da nossa missão. A autoridade de Jesus Cristo é universal. Onde você estiver, Jesus, você vai estar debaixo da autoridade de Jesus. É o mesmo poder que fez milagres, o mesmo poder que libertou, que ressuscitou. É o poder que está mandando você fazer discípulo e eu fazer discípulo. É quem conhece as suas dores, é quem conhece o seu sofrimento, quem conhece as suas lutas, é Jesus. Ele conhece as suas dores, Ele conhece o que você sofre, Ele conhece os seus problemas mais íntimos. Ele tem a chave para mudar essa realidade. Ele é Senhor sobre todas as coisas. É o Jesus a quem servimos. A sua e a minha missão vai ser realizada debaixo da autoridade de Jesus. Mas essa autoridade, não. Tem mais isto aqui, olha. A promessa. A promessa de estar sempre, eu estarei sempre com você. Está com você. Você já pensou que coisa maravilhosa? Sabe, já fazem alguns anos, quando eu era financeiro numa multinacional, eu já falei isso, faz tempo que eu não falo e tem muitos novos. Eu almoçava numa salinha, uma multinacional, eu cuidava da área financeira. E eu sentava lá com o diretor comercial, o diretor industrial, o diretor Pessoal, sabe o que eles almoçavam todo dia? Sabe o que eles comiam? Pastor Ramírez. Zombavam de mim, que vocês não têm ideia. Eu deixei algum dia de honrar Jesus Cristo? Nunca. Eu conseguia almoçar? Conseguia.
tinha os coquetéis. Eu nunca tomei o que eles tomavam. O dia que eu saí daquela empresa para dar tempo integral numa igreja de São Mateus, com 100 e poucos membros apenas, muito pobre, eles falaram que eu era louco. Mas quando eu fui me despedir deles, eles disseram, é a única pessoa que nós confiamos na empresa. Foi a única pessoa que nós acreditamos aqui. Vocês acham que algum dia eu me senti sozinho lá? Você é a mesma coisa, onde quer que você esteja, você nunca estará sozinho. Você está enfrentando problemas no seu casamento, você não está sozinho. Você está enfrentando problemas financeiros, você não está sozinho. Você está enfrentando problemas psicológicos, você não está sozinho. Você tem que procurar um psiquiatra, vai, mas você não está sozinho. Você está desempregado, mas você não está sozinho. Quando Jesus diz, eu vou estar com vocês sempre até o fim dos tempos, Ele está reforçando a importância da missão. Jesus é a fonte de esperança. Você não sofre nada que Ele não sofra com você. Mas Ele vai te dar a vitória. Viva de maneira que reflita essa relação. A essência do cristianismo é presença contínua de Jesus Cristo, orientando, motivando a graça do Senhor que protege, que cura e que abençoa. Quando eu falei dos seminaristas, dos pastores, eu quero ver também os líderes da igreja fazendo discípulos. Porque não é você só cuidar de um ministério, não, você tem que cuidar de uma vida. Não é nós cuidarmos das coisas que tem que fazer aqui e deixarmos de fazer o que é mais importante, que é cuidar de uma vida. Nós temos aqui 22 ministérios, mais pastores, seminaristas, umas 30, nós temos umas 40 pessoas. Que ganhem só uma. Faça um discípulo. O ano todo, tem mais 40 pessoas. O pastor Dácio está com 10, eu estou com 10. Não precisa ser 10, pode ser uma. Eu quero ir para o final dessa mensagem. Preste atenção numa coisa, irmãos. Nós podemos fazer um monte de coisas, mas se não fizermos discípulos, estaremos falhando. Vamos repetir? Podemos fazer um monte de coisas. Pode repetir? Podemos fazer um monte de coisas. Mas se não fizermos discípulos, estamos falhando. Mas se não fizermos discípulos, estamos falhando. É isso. Nós somos chamados para fazer discípulos. Então, pastor, eu quero ser enviado. Não estou falando de ser enviado. Enviado. Onde você mora. O pastor Alexandre Monte tem o Uber, né? Sabe o meu pai? Ele foi motorista de praça, táxi. Não saía um elemento, uma pessoa do carro dele, sem ser evangelizada. Não saía uma pessoa do carro do seu Manuel, sem que ele evangelizasse. Pessoal, é no dia a dia. Nós somos chamados a fazer discípulos. Como? Através de uma vida missional. Mesmo quando tudo parece que vai mal para você. Sabe o que o diabo quer? O diabo ele quis a todo custo impedir que Jesus Cristo fosse para a cruz. E ele perdeu. Ele quer impedir também você de servir a Jesus, mas ele já perdeu. Porque você não vai desistir em nome de Jesus. Eu vou repetir.
O que o diabo mais fez é querer impedir que Jesus fosse para a cruz. Porque lá ele seria derrotado. E o diabo perdeu. O diabo agora, sabe o que ele quer? É impedir que você cumpra a sua missão, onde você mora, você estuda e tal. Mas ele já perdeu, porque você está comprometido com Cristo. Você não vai desistir em nome de Jesus. O seu projeto de vida deve ser o projeto de Deus para você. Que eu quero convidar você nessa noite a se entregar como ferramenta de Jesus, para que Ele, em sua missão de restaurar a humanidade, tenha você como instrumento. Eu vou repetir. Entregue-se como ferramenta de Jesus, para que Ele, em sua missão de restaurar o ser humano, tenha você como seu instrumento. Amplie seus relacionamentos. Viva o Evangelho. Você não precisa colocar. Não faça isso. Eu sou discípulo de Jesus. Não faça isso. Só viva como discípulo de Jesus Cristo. Se precisar falar, fale, mas viva como discípulo de Jesus Cristo. Amplie seus relacionamentos. E eu quero convidar você a dizer nessa noite: eu entrego o que sou e o que eu tenho. Desenvolva em mim, Senhor, semelhança com Jesus Cristo. O pessoal dos instrumentos pode começar a tocar levemente. Eu tenho uma palavra muito especial aqui e agora. Um convite para aqueles que estão aqui, que eu tenho 3 convites. Para você que ainda não tem a certeza da salvação, você que está também na internet, eu quero seguir a Jesus Cristo. É o primeiro convite. Eu quero ser discípulo de Jesus Cristo. Eu quero viver para Ele. O segundo convite que eu quero fazer é esse. Que você diga nessa noite: eu quero fazer a minha parte, mas Deus sabe o quanto eu preciso ser curado. Deus conhece os meus problemas. Deus conhece os meus desafios. Deus conhece as minhas lutas. Deus sabe do que eu estou passando. Mas eu creio que Jesus pode me abençoar, me livrar, me curar, me restaurar, para que eu possa servi-lo. A terceira oração, que você possa orar: eu estou pronto. Eu quero fazer discípulos no meu dia a dia. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim.